E aí, tudo certo? Hoje eu vou passar pelos materiais que eu estou estudando, tá? E por onde que eu vou seguir. Eu optei por seguir algum material que ele seja consistente, ele faça um passo a passo, para ficar mais simples mesmo o acompanhamento do conteúdo, né? Como tem muito conteúdo disseminado, muito conteúdo particionado pela internet, fica vendo muita coisa picada, né? Cada coisa num ponto, vendo as coisas de forma alternadas, eu prefiro seguir por um caminho. Pelo menos eu tenho uma noção do que está acontecendo, né? Obviamente, alguns itens eu vou acabar desviando desse caminho, caso eu precise ali dentro, porque eu vou mesclar, né? Vou fazer um pouco do roadmap, fazer um pouco de CTF, fazer um pouco de conceito, entender como que funciona, fazer alguns testes. Então, eu escolhi dois roadmaps aqui só para eu ter uma referência, tá? Para eu não ficar indo em lugares aleatórios, pegando qualquer conteúdo e acabar entrando no tutorial hell, né? Que você começa a ver um tutorial atrás de outro, atrás de outro e nunca faz nada ali dentro. Tá? Então eu peguei aqui pelo roadmap.sh, que eu já tinha visto os passo a passo deles de front-end, back-end e full stack. E todos esses daqui faziam sentido, tá? Como eu já tenho conhecimento, eu vi que eles montaram bem montadinho esse parte de front-end e back-end. E eu vou basicamente confiar que o cybersecurity tá bom também, tá? Eu vou acabar vendo ele aqui passo a passo. Eu entrei, já dei uma olhada aqui nos principais pontos, tá? Eu vou deixar o meu progresso compartilhado depois na descrição do vídeo, tá? Para vocês conseguirem ver e conseguirem acompanhar também, né, como que tá sendo esse passo a passo aqui dentro. Alguns itens aqui eu já sei, alguns eu já passei, né, por eles, por exemplo, nessas ferramentas de CTF que eu já tenho cadastro em todas, já estou fazendo, já vi alguns CTFs lá dentro. Depois eu vou documentar um pouco sobre isso. Aqui na parte de passo a passo mesmo, né, eles vão te direcionar do que fazer. Então, por exemplo, habilidades fundamentais em TI. Eles vão te passar aqui, você tem que saber ligar os dispositivos, desinstalar software, algumas coisas são bem básicas, então obviamente eu posso pular alguns aqui, mas é sempre bom dar uma olhada geral, né? Para conseguir entender o que é interessante, o que eles consideram algo legal ali, para conseguir dar continuidade, certo? Esse aqui eu achei bem interessante, né? Fazer senhas únicas seguras, manter o software atualizado, reconhecer o que é um phishing, né? Muitas pessoas acabam caindo em phishing, que é um golpe bem comum no Brasil. Wi-Fi com password seguro e atualizado, né? Então, acho que é um dos, né? Aqui é para ter Wi-Fi com uma conexão de Wi-Fi segura, que vão envolver vários fatores aqui dentro também, né? Backup de data e tudo mais. E é interessante que todos os materiais eles sempre colocam algum link aqui de referência para você conseguir trabalhar em cima disso, tá? Então, eles vão te dar um panorama geral e um link, né? Sei lá, vamos entrar na LAN aqui. Panorama geral. Esse aqui não tem um link no caso, né? Depende, né? Vamos ver. Computer hardware, já tem um link aqui, né? O que é o computador, as partes explicadas. Então, como eles vão passando passo a passo, eu acho que é interessante ir seguindo aqui mesmo nessa sequência para conseguir entender o que está acontecendo e, e só seguir, né? Fica bem mais simples. Vem aqui, faço a lista, vem aqui, faço essa. Obviamente eu vou acabar não fazendo tudo, né? Porque ele é imenso demais, então possivelmente eu acabe pulando alguns ou caindo em alguns específicos, ou sei lá, tô vendo algum tipo de ataque ou algum CTF específico que tá envolvendo, sei lá, FTP, por exemplo. Eu venho aqui e tento entender um pouco sobre FTP, esse FTP, né? Então, possivelmente ele é um bom item para você ver o que que dá para entender, o que que dá para seguir, para começar a ver um pouco do conteúdo, tá? Então, eu vou usar ele como um passo a passo. Tipo, aqui eu já ele fala como um programming skill que é opcional, né? Mas eu já conheço esses pontos aqui, então ele acaba mesclando algumas coisas, mas é interessante para ter um caminho, tá? Então fica mais fácil se eu referenciar todos os itens em um lugar só, ok? E um ponto que eu achei interessante que eu ainda não tinha visto é essa parte de certifications aqui. Eu sei que tem bastante essa questão de certificação na parte de segurança, tá? Eu já tinha visto sobre o CISP, sobre o CISA, né? Que são duas certificações que normalmente são solicitadas quando você está trabalhando profissionalmente como alguém de segurança de uma empresa, né? Então, às vezes pode fazer bug bounty ou não, mas sei lá, você vai ser contratado por uma empresa para cuidar de toda a questão de segurança da empresa mesmo ali, né? Então, normalmente eles vão te exigir certificados de você, né? Desses certificados eu cheguei a dar uma olhada que eles envolvem certificação em Linux, certificação em redes, certificação em segurança, em Blue Team, Red Team, né? Invadir, defender, como que você vai trabalhar ali dentro. Então, e normalmente são certificações pagas, algumas são bem caras, é uma forma que o mercado trabalha, né? Então, um pouco diferente do que eu estou acostumado, que é na parte de programação ali, front-end, back-end, que
Eu não cheguei a ver nenhuma certificação que o mercado exige, que se você não tiver, você não dá continuidade, a não ser que seja uma coisa muito, muito específica, né? Sei lá, para fazer uma programação de um servidor PCI para trabalhar com cartão de crédito. Você vai ter que ter alguma coisa mais validada ali dentro, mas o profissional eu não cheguei a ver a questão de ter a certificação mesmo nessas áreas. E pelo que eu entendi, na parte de cibersegurança é bem comum eles trabalharem com certificação, tá? Então eu possivelmente estude essas certificações, né, para entender o que que elas pedem, o que que elas, como funcionam, as provas e tudo mais. Não sei se vale a pena os certificados em si, né? Que todos os exames que você faz, eles são pagos e é pago por exame. Então você faz um exame, dois, três, e ele é pago ali, vai $250, $300, $400 e por certificado, por exame, às vezes acaba ficando. Não sei se faz sentido neste momento, tá? Então eu vou apenas ver os conteúdos bem nessa sequência que tá aqui, tá? Eu vi que o Comput a mais é bem indicado, então possivelmente eu vejo o material dele. O de Linux também é bem interessante. Security e o Network são bem legais. O CCNA, que é da Cisco, né? Que é bem legal também de trabalhar. Eu já vi um curso do Network Chuck sobre esse CCNA. Basicamente você monta uma rede ali, como que vai trabalhar em cima dela, então é bem, bem legal. Então, basicamente eu vou seguir esses passos aqui que tem no vídeo, né? Que tem nesses itens aqui dentro. E vou avançando dentro deles e vou fazendo intercalado, né? Fazer um pouco estuda, um pouco aplica, um pouco estuda, um pouco aplica, para não acabar ficando só na teoria, né? E acabar não testando nada e conseguir avançar um pouco mais. No Hack the Box eles têm um Academy, tá? Então eu já fiz o Academy deles há um tempo atrás, tá? Então eu vou dar uma retomada aqui dentro. Basicamente eu fiz ali 4 blocos, né? Introdução a Network, Introdução a Linux, Learning Process e Getting Started, que ele apresenta um pouco a ferramenta, como funciona. Aqui eu estava focando mais na parte geral mesmo, né? Que ele envolve toda a parte que é comum entre todas as áreas de segurança, tipo Linux, Networking, Bash, né? Como você vai trabalhar com as coisas ali dentro, o servidor, enfim. Eles vai ser como geral. E eu estava focando mais na parte ofensiva, né? Que é específico para invasão, que normalmente é o que a gente vai precisar buscar com bug bounty, pelo que eu entendi, tá? Então normalmente no bug bounty você está tentando invadir alguma coisa e é um time de defesa que está esperando você invadir para você apontar esse bounty lá dentro, tá? Esse aqui é bem interessante. Normalmente quando você vai fazendo, ele vai liberando esses blocos aqui, tá? Que você, com esses blocos, você compra outros cursos, tá? Que eles chamam de cubos aqui. Então tem vários módulos aqui dentro que são bem interessantes também. O estilo de ensino é legal, o cara que explica aqui dentro, por mais que seja todo em texto, ele explica muito bem, é bem detalhado, acho que é um cara bem bom no que tá explicando aqui dentro. E tem vários cursos aqui dentro, né? Eles conseguem separar, ver específico para alguns tipos de módulo, por exemplo, só ofensivo. Ele vai mostrar, né, como hackear o WordPress, como usar o Nmap, como fazer o cracking passwords, né? Foi incluso, enfim, ele vai ter um monte de programas específicos aqui. Eu tava pegando os programas mais fundamentais, né, para não pegar só programa muito específico, né, sei lá. Vou atacar só um WordPress especificamente lá, eu tenho que ver só o cursinho de WordPress aqui, ele vai ajudar bastante. Eu tô vendo pelos níveis aqui, né, pelas tires, então eu tava filtrando lá Tier 0 e Tier 1. Dá pra daí, com base nesses daqui, segundo o que eles falam, você faz uma fundação, digamos assim, em cima dela você constrói e faz outro, daí faz outro, e com isso você vai pegando esses blocos de conhecimento, tá? Eu creio que isto aqui vai mesclar um pouco com as coisas que estão aqui, tá? Então aqui ele vai dar um direcionamento e aqui eu consigo ter um pouco de material. Normalmente eu vou estudar por aqui. Eu sei que o TryHack Me também tem um Academy, mas eu não cheguei a ver o Academy deles. E o Bugcrowd também tem um Academy, mas eu não cheguei a ver muito o Academy deles, tá? O que eu mais vi foi o Hack da Box e a parte de Academy deles, né? Então eu não cheguei a usar o Hack the Box como CTF ainda, tá? Quando eu for usar também eu faço um vídeo específico para isso. E um outro roadmap que eu acabei olhando aqui também só para entender, né? Fazer uma referência, então um comparativo entre um e outro para saber, putz, o que uma pessoa tá falando, o que tem em outro lugar. Só para ter múltiplas opiniões, né? Não ficar ali focado só em um e seguir. Eu dei uma olhadinha em alguns outros para ver se tipo elas estão condizentes, né? Tipo, que fala em A, fala em B também, para saber, beleza, você tá falando em dois lugares aqui, talvez faça sentido. Então, o Network Check eu já segui alguns conteúdos dele, tá? Sobre Docker, CCNA e tudo mais. Então ele é bem bom, ele explica as coisas de uma forma que é interessante de você ver, não fica chato, né? E basicamente ele fez um caminho bem similar ao que já está aqui nesse roadmap, né? Principalmente na parte de certificações, tá? Então, a gente vê aqui o Comput A+, Security+, eles estão aqui também, né? Comput A+, Security+, bem na parte de Beginner, que é o Foundation que ele fala aqui, né? Então, basicamente ele consiste o Foundation
aqui, né, que seria a fundação para você conseguir aprender e entender as coisas basicamente, tá? O EI+, pelo que entendi, ele é um certificado geral, então ele faz você entender de tudo de computador e tudo é bem aberto mesmo, tipo, ele vai ver se você sabe como funciona uma impressora, o que que faz quando um computador não liga, o que que é um PaaS, um SaaS e um BaaS, né, que é a diferença lá de plataformas as a service, softwares as a service e tudo mais. Então ele é bem geral, tá? Pelo que entendi, ele pega toda a parte de suporte, técnico e tudo mais. E ele é um certificado bem visto quando você tem ele, né? Caso você tire ele depois, caso vale a pena, mas tem bastante conteúdo sobre esse material gratuito na internet, então é só ver e você vai aprender. Security específico, né, para parte de segurança mesmo. Aqui ele comentou sobre os de networks, né? CCNA da Cisco e o network da Comptia também. Pelo que ele comentou, o da Cisco é um dos melhores para seguir. Possivelmente eu faço esse caminho aqui e veja um pouco do Cisco. Eu já vi algumas coisas da Cisco aqui, mas eu vou ver uns dois desses aqui interiores também para entender o que eles trazem aqui, para ver se é muito básico ou tem coisas que são interessantes aqui no meio. Eu creio que tenha coisas interessantes aqui no meio. Linux, que ele fala que o Linux mais também é interessante. Você não vira um expert do Linux, né, que navega em tudo, mas você consegue ter um conhecimento ali mais avançado em cima disso, né? Eu creio que vai ter algumas coisas a mais do que eu vejo no dia a dia. Como eu foco mais na parte de front-end, eu acabo trabalhando mais com não tanto, nem chega a necessitar tanto assim de Linux, tá? Então eu uso mais de forma opcional, mas é uma coisa tipo, putz, se você não tem Linux, ele atrapalha o seu trabalho no front-end, né? Você consegue usar front-end em qualquer lugar ali sem nenhum problema. Normalmente quando é back-end ele exige um pouco mais ali, que vão ter ferramentas que vão ser chatinhas de configurar no Windows, né? Mas eu creio que seja bom fazer para pegar. Aqui ele comenta sobre aprender alguma linguagem de programação, né? Ele recomenda Python ou Go. Aqui eu acho que é indiferente, né? Como eu já tenho algum conhecimento em coding, ele fala para já começar a fazer codings e CTFs aqui, né? Já no começo, para você ver se vai gostar, né? Você passa tudo isso aqui para no final chegar nos CTFs aqui você nem gostar de CTF, né? Às vezes não vale a pena. Mas isso aqui é um conhecimento geral, né? Então qualquer área que você vai seguir a partir daqui, né? Seja programação, hacking, alguma coisa assim, esses 4 conhecimentos vão fazer sentido, né? Se você souber redes, vai te ajudar muito. Se souber segurança, você já está com um diferencial bem grande. Souber Linux, aqui já é um outro ponto bom, né? Você vai trabalhar com, sei lá, Docker, vai levantar alguma coisa. É melhor no Linux, né? Não tem. Em sistemas Unix, ele vai rodar melhor, não tem o que fazer. A mais, pelo que entendi, é um genérico, tá? Isso aqui eu não cheguei a olhar nada dele, é bem genérico mesmo. E daqui pra frente ele focou basicamente na parte de hacking, né? CTF, que são ali o TryHackMe, o Pico e o Hack the Box, né? Então é começar a fazer a parte de hacking mesmo, começar a testar, ver como que faz, como que funciona, que possivelmente eu já start ele próximo, né? Não vou ficar esperando muito para começar a fazer alguns CTFs. Nem que não consiga fazer nada, mas só para começar a mexer e fuçar ali para conseguir entender o que está acontecendo. Daqui para frente estão certificados, né? Pentest mais da Comptia, pelo que eu vi, eu nunca tinha visto essa Comptia aqui, né? Mas pelo jeito eles são os caras que certificam a galera, tá ligado? A Comptia e esse outro aqui, né? O CISP e o CISA. Então, pelo que eu entendi, eles são os certificadores e oficiais de segurança, tá? Então, eu nem cheguei a dar uma olhada nesse CISP aqui, mas basicamente, pelo que eu entendi, eles são, tipo, o padrão do mercado de segurança, tá? Então, você vai se certificar lá de alguma coisa, que normalmente exige muito certificado na parte de segurança, né? Para validar que você consegue fazer aquilo, que começa a mexer com coisas muito sensíveis, né? Eles vão pedir isso para você. Esse ISC eu já tinha visto eu já tinha visto a empresa, mas eu não cheguei a ver sobre o certificado. Então possivelmente seja aí CompTIA e ISC que vai ter que dar uma olhada um pouquinho mais forte. Pelo que eu tô vendo, são os do mais focados ali dentro. E aqui por último ele fala do OSCP. Nesse aqui eu nem cheguei a ver nada mesmo dele. Eu nunca tinha ouvido falar, ainda vou pesquisar sobre ele para entender. Pelo que ele falou, é um dos mais difíceis que tem, né? Então obviamente você já passou por um monte de coisa aqui, vai chegar num dos últimos aqui, é um dos mais difíceis, que é esse aqui, especificamente para teste ofensivo, né? Você vai fazer a parte de hacking mesmo, invasão. Eu possivelmente dei uma olhada nele, vou pegar um pouco mais esses conhecimentos anteriores aqui, entender o que eles falam aqui para não chegar tão perdido aqui, mas já vou dar uma olhada para entender também como que ele funciona. Porque é bem um teste bem longo, bem maçante, que tem bastante coisa, então às vezes é muito complicado para fazer alguma coisa. Certo? Então, basicamente o que eu vou seguir vão ser esses pontos, tá? Então, roadmap, Hack the Box, que é muito bom esse material que eu vou seguir por ele, tá? Então, a Academy deles você entra de graça e consegue usar um monte de coisa aqui só completando as aulas. Então, eles gamificam as aulas para você completar e pegar outras, mas você consegue comprar aqui uns cubos caso precise. Também não é tão caro esses cubos deles, é interessante para trabalhar ali.
E o material que eles trazem aqui também é bem bom, tá? Então eu já consumi alguns, é bem interessante. E eu vou focar basicamente nessas portas, tá? Então, aqui possivelmente quando eu for fazendo CTFs eu vou abrir algumas coisas também. E conforme for avançando nesses conteúdos, eu ver que tem conteúdos interessantes aqui, ou conteúdos mais relevantes, eu vou trazendo os vídeos pra cá também, beleza? Então, basicamente nesse vídeo de hoje é isso, tá? Então é mostrar por onde que eu tô pegando esses materiais, né? E pra onde que eu vou seguir. Então o objetivo, só para lembrar, é ir do zero até conseguir um bug bounty, né? Então conseguir achar uma falha em alguma empresa. Eu quero documentar esse passo a passo para quando eu conseguir de fato alguma pessoa poder simplesmente seguir o mesmo passo, né? Então, tipo, putz, eu vou lá, vou ver esse vídeo, vou ver esse passo a passo, vou ver esse roadmap, fazer esse módulo, e a probabilidade de eu conseguir um bug bounty é maior ali dentro, tá? Então é basicamente isso. Se tiver alguma dúvida, vou deixar os links aqui na descrição também, tá? E qualquer coisa é só entrar em contato com a gente aqui, a gente vai ter logo mais o site com o blogzinho ali, mas qualquer coisa é só deixar comentário aí no YouTube também, beleza? Valeu, até mais.